Fala pessoal, sejam bem-vindos a um dos vídeos mais queridos aqui do canal, que é a minha jornada bíblica, né? Ou como meu amigo pastor Ivan falou, o HPG, que é o Role Playing Game, fazendo esse paralelo aí com o RPG, né? De pegando nível, upando, melhorando, seria o HPG. E galera, finalizei Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, né, o último livro de Moisés, que conta, né, os últimos passos, né, de Moisés sendo usado por Deus aqui na Terra. E eu absorvi, né, aprendi sobre a questão das leis, né, os 10 mandamentos, a lei suprema, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e aprendi também sobre os benefícios, né, ele diz na Bíblia claramente que tem sim benefícios ao obedecermos, né, a Deus. Né? Eu entendo que ainda estou no Antigo Testamento. Eu sei que quando Jesus, né, veio, né, o Filho de Deus, né, o nosso Deus triuno, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele como Filho, ele acabou abrindo mais portas, né, ao coração de Deus, né, mais portas ao reino por conta de sua vinda. Eu entendo que nos dias de hoje algumas coisas funcionam já de uma maneira muito mais acessível, mas naquela época, né, e é importante a gente entender o desenvolvimento, porque na verdade tudo é sobre Jesus, né, tudo é sobre Deus, tudo também é sobre o Espírito Santo, então é importante que a gente esteja amadurecendo cada vez mais. E a gente vê na Bíblia, né, que realmente tem benefícios, né, de prosperidade, né, de saúde, a questão até financeira mesmo, né, de você obedecer a Deus e seguir os mandamentos. Haverá, né, poderá haver, se for da vontade de Deus, claro, muita prosperidade também de saúde física e financeira, né, que teremos ao longo da vida, né? E que se prolonguem, né, cada vez mais os nossos anos aqui na Terra. Só fazendo um disclaimer aí, galera, não é também porque a gente obedece a Deus que tudo vai correr conforme a gente quer que ocorra, né? Às vezes a galera pensa assim, a prosperidade financeira é ficar milionário. Cuidado com esses equívocos. Às vezes a prosperidade, né, que Deus garante pra gente é uma prosperidade espiritual. Né? E mesmo que tenha também esse lado da prosperidade financeira, que seja uma prosperidade, sei lá, para nossa cabeça de pouco dinheiro, mas que já seria uma prosperidade. É complexo entender, né, os planos de Deus para as nossas vidas. Na verdade, a gente nem precisa saber. Ele quer que a gente seja obediente e confie. E eu realmente acredito que confiar em Deus é uma confiança que vale a pena, mesmo sem a gente entender certas coisas. Diferente de confiar em pessoas, né? Porque o coração do homem é enganoso, e diz isso na palavra. A gente não deve confiar cegamente em seres humanos, por mais que tenhamos muita consideração, pois somos pecadores, né? Somos falhos, e caso a gente guie outras pessoas através de uma confiança, e até pior ainda, né? Uma fé cega em nós, a gente pode acabar fazendo muita besteira, né? E atrapalhando a vida de muita gente. E pior de tudo, pecando contra Deus. E galera, o Pentateuco mostra, né, a chegada, né, pelo menos o vislumbre, né, de Moisés a Canaã, né, que é a terra prometida, mas devido à desobediência, né, nós seres humanos sempre desobedientes, né, falhos, pecadores, Moisés acabou pagando o pato e não mereceu, né? Não foi da vontade de Deus que ele entrasse na Terra Prometida, né? Fez vários milagres, né? Várias promessas cumpridas, né? Através de Moisés, mas mesmo assim Deus se prova mais uma vez soberano e fala, beleza Moisés, tu foi um cara, né, correto, tu andou conforme as minhas ordens, mas o teu povo foi muito desobediente e como tu representas o teu povo, tu vais pagar por isso também. É interessante isso, né? Provando mais uma vez que não é por nossa força, não é pela raça, pelo estudo, pela dedicação que estaremos prometidos, né, a grandes coisas em nome do Senhor. Só o Senhor sabe, e prova também até pelo que o próprio Jesus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou que não é pela nossa raça, não é pela nossa força que a gente vai conquistar o reino dos céus. É meramente pela graça, é algo que vem gratuito, por escolha dele, ele vem
pesca a gente e... É massa falar isso. Ele pesca a gente e nos salva da morte, literalmente. E é impressionante, assim, eu entendo que eu ainda sou muito iniciante, sou um noob ainda, como eu tenho feito aqui a escala, né? Claro que são classificações simbólicas, né, que eu crio aqui, ó, uma liberdade, digamos assim, uma liberdade poética minha de estar botando ali noob, iniciante, parará, mas diante da palavra de Deus sempre seremos noobs, essa que é a grande verdade. Aqui é só por conta do RPG, né, do HPG, que aí eu fico botando nível e tal, mas não é para vocês levarem também muito a sério isso não. Na verdade, seremos sempre noobs, mas Deus pede para que a gente busque, né, busquemos ser conhecedores de todas as teorias, mas entendendo, nos colocando sempre no caminho da humildade, a humildade verdadeira, de que diante de Deus não sabemos absolutamente nada, né? Talvez aí perante homens, né, perante irmãos, perante iguais, aí sim, beleza, tem as pessoas que vão ter mais sabedoria sobre determinados assuntos, outras sobre outros assuntos, e assim a gente vai em comunhão, aprendendo uns com os outros, né? É assim que Deus pede que a gente caminhe, né, no fim das contas. Mas sabendo que diante de Deus não somos nada além de pó, ou na verdade menos que o pó, né? Migalhas de sei lá, de vapor, sei lá. E também ao fim de Deuteronômio, a gente vê o preparo aí de Josué, né? Que é aí a continuação, né, o legado, digamos assim, de Moisés, que aí sim entrará em Canaã, né, na Terra Prometida, e irá dar os próximos passos, né, junto ao povo de Israel. Povo teimoso, povo pecador, mas que sempre segue firme, né, conforme a vontade de Deus, né? É o povo escolhido por Deus, né, em meio a toda aquela a dissolução, né, digamos assim, desde a época babilônica, né, a questão da Torre de Babel, né, que todos estavam ali no início, né, dos tempos unidos, falando a mesma língua, mas aí o pecado começou a corroer, começou a corromper, e aí o povo começa a se espalhar pelo mundo, cada um seguindo, né, ideologias pagãs, ideologias longe da origem, né, que Deus nos deu. E dentro dessa dissolução, o povo de Israel foi escolhido para manter ali, ou pelo menos tentar, né? Porque, meu amigo, é muito pecado, viu? É muita idolatria, é muita teimosia, né? Acaba que Israel, mesmo sendo o povo escolhido, né, tem a essência, né, do mal, como todos nós temos, né, dentro de nós o pecado, né? A dissolução, né, com o religare, né, a ligação com Deus. E aí o povo vai a duras penas, né, com profetas escolhidos por Deus, ali tocados, né, bem mais santificados, né, que o povo em si. E aí eles vão ali a duras penas, né, devagarinho, trilhando o caminho que Deus, né, quer e promete ao povo. Então a gente vê aí o preparo já de Josué para entrar em Canaã. E inclusive já comecei o livro de Josué, estou no capítulo 14, ainda absorvendo aí a caminhada, né, de Josué, esses primeiros passos na Terra Prometida, né, em Canaã. E tenho, né, cada vez mais aprendido com a palavra do Senhor. Eu sei que não é nada, mas melhor do que estar ausente é estar caminhando, né, perante a palavra e aprendendo cada vez mais. E galera, também é importante avisá-los que no Novo Testamento, né, quando Jesus vem, né, o profeta final, né, o Filho de Deus vem encarnado, ele finaliza, né, todo esse ciclo e deixa a semente em nós para germinar no tempo que ele queira que se germine. Então é isso, pessoal, né, finalizando aí o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, né, que conta desde a origem do mundo, os primeiros povos, né, humanos, a natureza humana, a natureza, né, o reino, né, de Deus, né, os animais, a natureza, as árvores, os frutos, né, os bons alimentos, os maus alimentos. Também na época, né, do Pentateuco, né, no início da humanidade, há também muito sacrifício, né, se faziam muitos sacrifícios a Deus, né, principalmente sacrifícios de cordeiros, né, por isso que aí a gente já faz o link também ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ele foi o último cordeiro, né, o cordeiro que salva o pecado do mundo através dele,
Por isso que é aquela coisa, né? Não é porque Jesus ele fez o sacrifício final que tá todo mundo salvo. Na verdade, para a gente estar em salvação, tem que haver o toque do Espírito Santo e precisamos estar em caminho de santificação, fazer também a nossa parte, né? Por isso que eu vejo que também não é de tudo inútil, né? Tudo que a gente faz não é inútil. A gente precisa trilhar os caminhos do Senhor, espalhar o reino, né? Tocar as pessoas, né? Com a palavra de Deus e expandir isso de certa forma, porque eu entendo que nós, enquanto seres humanos, somos insignificantes, mas o próprio Mestre, né? O próprio Senhor Jesus, ele fala que nós, sendo usados através dele, a gente consegue fazer grandes feitos, né? Olha que coisa maravilhosa. Não é pelo nosso ego, não é pela nossa força, mas nós sim, sendo usados pelo Senhor, aí sim a gente vai conseguir fazer muitas coisas. Mas a gente precisa se santificar, a gente precisa estar no caminho, buscando cada vez mais a sabedoria na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E é assim que a gente consegue, pelo menos enquanto a gente está aqui, né, nesse mundo, nessa guerra espiritual, fazer coisas que agradem a Deus. E é isso aí, galera. A jornada continua. Finalizei o Pentateuco, estou no livro de Josué. Aguardem aí os próximos episódios dessa jornada do HPG, né, o Holy Playing Game, a minha evolução espiritual com a palavra do Senhor. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma ótima semana, tenham um ótimo dia. Que Deus os abençoe sempre e tamo junto nessa jornada. Grande abraço.